mentalidade. Nós estamos falando sobre a mentalidade dos campeões, mas não um campeão qualquer. Estamos falando de pessoas que mudaram o nome do jogo, mudaram o nível do jogo e que permanecem para sempre como lendas do esporte. Eu sou Jorge Castilho e compartilho aqui com vocês histórias do esporte que servem para ser aplicadas na nossa vida pessoal e profissional, não importa de qual área você seja. Hoje nós vamos falar de uma menina franzina que assombrou o mundo e que até hoje é uma referência no seu esporte. Nós vamos falar de Nadia Comaneci, a ginasta romena que assombrou o mundo em 1976 na Olimpíada de Montreal, no Canadá. Antes da gente prosseguir, eu quero te pedir, se você está assistindo no Instagram, não esquece de deixar sua curtida aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se você gostou, é claro. E se você está no YouTube, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para que a gente tenha mais inscritos e que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. E eu te peço, compartilha com outras pessoas, vai? É importante você divulgar isso para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. Nadia Comaneci foi a ginasta primeira da história a conseguir um 10 perfeito. Ou seja, todos os jurados deram nota 10 para ela. Isso é uma coisa que não acontece mais, até porque mudaram o sistema de pontuação. Mas veja bem, a Nadia mudou o nome do jogo. Ela mudou a história da ginástica artística. Na época chamava ginástica olímpica, agora é ginástica artística. Ela mudou a história da ginástica. E a partir da vida dela, da ação dela em cima da ginástica, nós tivemos que pensar em outros patamares. Atletas tiveram que se preparar mais para tentar vencer campeonatos. Nadia venceu todos os campeonatos que disputou? Nananina não. Ela não venceu todos, mas ela está aqui como lenda do esporte e é considerada por todos da ginástica a maior de todos os tempos pelo feito que ela teve e pela sua história de vida, como que ela fez para chegar onde chegou. Nadia começou a treinar bem antes, bem cedo na ginástica, era uma menina do jardim de infância, quando o Beta Caroli, né, que era o treinador, grande treinador da ginástica romena, ele entrou numa sala de aula e perguntou se tinha alguma menina que sabia fazer estrelinha, que ele estava precisando de atletas para ginástica. E a Nadia e uma outra colega fizeram e as duas foram selecionadas. E aí começaram a treinar duro. Pensa, criança treinando duro. Não é um negócio fácil até de digerir. A gente começa a imaginar que criança tem que ter infância, tem que ter outras coisas. Mas a Nadia não teve. E ela vivia nos anos do regime totalitarista. Olha que palavra difícil, né? Na Romênia, onde a Romênia era dominada por um sistema ditatorial, uma ditadura de esquerda, existe ditadura de esquerda e de direita, é claro, que impunha à população sofrimentos terríveis. A elite intelectual da Romênia, a maioria foi presa ou assassinada ou mandada para os gulags lá na Rússia. E então a Romênia era um país que era dirigido com mão de ferro. E Nadia foi para treinar ginástica nesse contexto político. Criança, claro, não entendia e não sabia o que estava fazendo. Aliás, muitos anos depois, Nadia só foi entender a política romena depois que ela saiu da Romênia, porque ela foi praticamente criada dentro de uma academia de ginástica a vida inteira. Tá? E Beta Caroli trabalhava com ela duro, ela treinava, e ele disse que ela era daquela atleta que falava assim, façam 10 flexões, ela fazia 20, no mesmo tempo que as outras faziam 10. Ela sempre era dedicada, ela sempre queria mais. Ela conta que quando ela era pequena, ela gostava de subir em árvores altas. E as pessoas falavam, não sobe aí que você vai cair. Onde as crianças não tinham coragem de chegar, ela subia naquele lugar mais alto, onde as crianças não tinham coragem de chegar. Desde cedo ela era movida por desafios. E ela treinava arduamente, treinava. No começo eram 4 horas por dia de treino, 4 horas na escola, depois isso foi aumentando e ela chegou a ter uma carga de treinamento de 9 horas por dia de treinamento. E ela encarava tudo com muita força. Quando ela chegou na Olimpíada e teve esse 10 e ela ganhou 3 medalhas de ouro e uma de prata e uma de bronze na Olimpíada em Montreal, ela chegou em casa, quando ela chegou em casa, que eu digo na Romênia, descendo do avião, tinha milhares de pessoas esperando para vê-la. Ela se tornou a maior personalidade da Romênia, a sua imagem foi usada, é claro, pelo sistema para divulgar, porque o sistema
totalitarista que existia atrás da cortina de ferro utilizava muito o esporte como propaganda, assim como o sistema capitalista também usa, os Estados Unidos usa, o Brasil também usa, todos usam o esporte como propaganda. Só que naquela época eles usavam como propaganda do seu sistema, querendo mostrar ao mundo que aquele era o melhor sistema que existia. E eles usavam essa coisa de divulgar que eles eram os melhores no esporte ali. E Nádia, logicamente, foi recebida pelo presidente, ela foi honrada por milhares de pessoas na rua e se tornou uma pessoa muito famosa. Nádia, ela fez mais do que ser uma ginasta, ela colocou a Romênia no mapa mundial. Se você olhar o mapa mundial, você vai ver que a Romênia é um país pequeno, e naquela época era praticamente desconhecido, mas o mundo inteiro, do dia para a noite, passou a conhecer Nádia Comaneci e a conhecer a Romênia, saber que existia uma atleta romena que era simplesmente fantástica, fenomenal. Ela passou por muitos altos e baixos, porque a política influenciou no treinamento dela. Ela foi levada para um outro lugar para treinar, na capital, junto com um outro treinador, e não deu certo, porque o cara não era tão exigente quanto o Beta Caroli, e ela só conseguia produzir resultado, ela dizia, quando ela era exigida. E ela gostava de se desafiar. E ela falou algumas coisas que eu quero deixar de lição aqui para nós, importante na vida de Nádia Comaneci. A primeira, ela dizia, eu não fujo dos desafios, eu corro para eles, porque é uma forma de enfrentar os meus medos. Então eu quero te dizer, se você quer ser um vencedor, se você quer ser alguém que está acima, não só da média, mas acima dos que estão acima, eu te digo, corra para os desafios, não fuja deles. Não fuja deles, encare os desafios de frente, se prepare para eles, encare eles, se tiver que buscar habilidade com alguma pessoa, com um conhecimento com outra pessoa, como eu falei do Tom Brady, tem um mentor, vá atrás dos desafios e vença eles. Uma outra coisa que a Nádia tinha era um grande treinador junto com ela, alguém que acreditou nela, que treinou, que tinha um excelente método de treinamento e possibilitou que ela desenvolvesse o seu máximo potencial. Ela tinha potencial, ela tinha habilidades, ela tinha características naturais? Com certeza, mas muitos que têm características excelentes, maravilhosas, às vezes não vão para frente porque não tem alguém que acredita no talento deles e que possibilita para eles, que dá as ferramentas para eles desenvolverem o seu talento. Então, ter um treinador que acredita em você e que te dá ferramentas para desenvolver o seu talento é fundamental se você quer ser alguém acima dos que estão acima. Eu não estou falando de acima da média não, porque tem muito jogador, só de ser um jogador profissional, um atleta profissional, você já está acima da média, porque trabalhei numa escolinha de futebol e lá a média era, segundo eles, a estatística, que um dos clubes que era o franqueador dessa escolinha dizia que eles analisavam 5.000 crianças para tirar um. É um vestibular mais concorrido que existe, né? 5.000 para tirar um. Então só de ser um atleta profissional, você já está acima da média, você está acima da maior parte da população. Porém, eu estou falando dos que estão acima dos atletas profissionais, que são acima dos atletas, que estão acima de qualquer coisa. E Nádia é uma dessas. Ela mudou a história do esporte. E outra coisa que eu quero falar sobre a Nádia, que ela era determinada. Ela estava sempre determinada a vencer, a buscar o seu melhor. Não só não vencer o adversário, mas somente vencer ela. Ela conta que nessa fase que ela passou, em que ela caiu de produção, veio a adolescência, mudou de tamanho, aquela coisa toda. Quando ela voltou para o Beta Caroli, ela disse para ela mesma que ela queria voltar a ser boa como ela era antes, e ela tinha certeza que ela dava conta. Essa é outra coisa que eu quero falar dos vencedores que mudam, das lendas do esporte. Mas antes, deixa eu concluir. Ela acreditava e estava determinada a voltar a ser o que ela era antes. Então ela era uma pessoa determinada, resiliente, não importa o que acontecia. Na Romênia as pessoas passavam fome, tinham fila para ir atrás de comida. Mas a Nádia estava focada no seu objetivo e era determinada de buscar o seu objetivo. E por último, aquilo que eu falei anteriormente, né? Acreditar que você pode, acreditar em si mesma. Ela acreditava nela mesma. Ela disse que quando ela retornou, ela queria ser a melhor e ela acreditava que ela poderia ser, que só dependia dela. Olha essa questão da autorresponsabilidade, hein? Uma garota nova como ela, porque nessa época que nós estamos falando, isso foi em 1978, ou seja, ela tinha 15 para 16 anos, e ela volta dizendo que a responsabilidade era dela, que ela poderia conseguir se ela quisesse. Então eu quero te falar, se você quer saber, se você quer chegar em algum lugar,
mais alto que você está agora, pense nessas coisas, tá? Pense que você tem que ser determinado, você tem que acreditar em si mesmo, você tem que ter um bom treinador. E você tem que pagar o preço, tem que ser focado ali, tem que pagar o preço, porque não é fácil treinar horas e horas, dor no corpo, aquela coisa toda. Eu já falei isso em muitos vídeos, não vou nem me alongar muito nisso, porque você sabe muito bem do que eu estou falando. E a Nádia teve todas essas qualidades reunidas nela e foi isso que levou ela para o sucesso, foi isso que fez ela até hoje ser uma referência. Eu vejo entrevista de Simone Biles, que é a maior ginasta do momento, falando da importância da Nádia Comaneci na vida dela. Então até hoje essa garota maravilhosa, romena, ela é muito importante. Obrigado a Deus por ter dado a oportunidade de tê-la visto ainda atuando. Você quer ser o imprescindível? Lembre das lições que Nádia deixa para nós. Vamos embora!